viver na mentira. Nós temos percebido, temos analisado as comunidades, as sociedades, as culturas ao longo da história e chegamos ao contexto atual e estamos percebendo que a humanidade está fundamentada sobre muitas mentiras. E não foi por acaso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vamos começar com o versículo 1:25, que traz a seguinte narrativa: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Então, nós percebemos que sempre aconteceram diversas citações, diversas advertências na palavra de Deus, no transcorrer dessa história, no transcorrer da escritura bíblica, falando sobre a mentira. E não compreendemos o motivo pelo qual nós, homo sapiens, homens sabidos, homens que têm inteligência, homens que sabem discernir, porque ainda persistimos em viver na mentira. E para a gente compreender um pouco o que está sendo dissertado nesse momento, vamos fazer um pequeno comparativo com a vida material e vamos chamar a atenção do âmbito espiritual, que esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, o espiritual, que é responsável pela nossa vida eterna. Então, quando se trata das coisas espirituais, das coisas sagradas, nós temos esse cuidado. Todo pastor, todo pregador, todo cristão tem esse cuidado em tentar levar as pessoas à presença de Deus, tirando elas da mentira. E vem o questionamento. Vamos parar para pensar. Por que viver na mentira é mais fácil do que viver na verdade? Por incrível que pareça, isso tem acontecido. Por que viver na mentira é mais fácil do que a verdade? E eu tive o cuidado de anotar essa resposta pessoal. Eu respondi que, digo melhor, as pessoas que vivem entregue, que vivem tanto na mentira, passa a acreditar nela. Já em outra programação, nós fizemos a citação daquele pensamento judaico, né, que diz que uma mentira dita muitas vezes, na época do neonazismo, da perseguição aos judeus, uma mentira dita muitas vezes, ela pode se tornar verdade, ou vem se tornar verdade, o que não é uma verdade. Então as pessoas vivem tanto na mentira que passam a acreditar nela. Todos os dias nós temos visto isso em todas as esferas da sociedade, que seja do âmbito material biológico, especialmente no âmbito espiritual. Uma das provas que eu quero dar do nosso âmbito material é que a todo momento surgem empreendimentos, né, valores aí, tem investimento, aí vem a história do Bitcoin, vem empresa como a Brás Company e outras empresas que vendem título de capitalização, que vendem investimentos, e as pessoas pegam as suas economias, pegam o seu dinheiro, colocam ali, e de um dia para o outro está multiplicado, está triplicado, e daqui a pouco o dinheiro some. Aí cai a face, a empresa era uma mentira, era uma pirâmide. Mas diariamente as pessoas continuam caindo no mesmo golpe, com o propósito de enriquecer. Eu vou investir o meu dinheiro porque aqui dá. E todos os dias repete o mesmo ciclo vicioso. Um pequeno exemplo do quanto a humanidade é tola.
Agora, o nosso objetivo, o nosso propósito, trazer toda essa mensagem agora ao âmbito espiritual, aonde acontece coisas mais sérias. Por que coisas mais sérias? Porque no lado material, quando nós perdemos alguma coisa, perdemos uma aposta, perdemos um dinheiro investido de maneira errada, há como se recuperar. Um velho ditado que diz que vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Isso é uma verdade. Mas no âmbito espiritual, tudo tem uma influência na nossa eternidade e pode nos levar à salvação ou à condenação eterna. Eu quero dizer é que as pessoas estão abandonando a Deus, estão subjugando o Evangelho, estão desprezando a Bíblia Sagrada para viver uma salvação sem santificação, uma salvação que desfruta do pecado. Esquece que a Bíblia é bem clara, é taxativa, que diz que no céu não entra pecado, Deus não contempla pecado. Então, abandone os bons costumes, os conceitos, a cristandade, a oração, a devoção, a leitura bíblica, e entram nessas fórmulas de facilidade, nesse evangelho que simplesmente um momento alguém chega e diz: perdoado estão os teus pecados, e amanhã continua pecando e repete esse ciclo vicioso, o qual não nos dá direito ao reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é tomado com santificação. E não pense que o processo de santificação é aquele projeto já imediato, de forma alguma. É um processo, já está dizendo, existe uma trajetória, existe um percurso, que não há mentira. A santificação não é como um grande grupo de cristãos que pensa que fulano vai morrer, depois de 100 anos começa ali um estudo, tem que haver milagres, tem que haver uma canonização, uma medida. Canonizar é medir da vida pessoal daquele indivíduo, e diz que ele é santo ou que não é. Não se trata disso. A santificação é tida, é galgada, é desfrutada em vida. Quem ensinar de outra maneira está mentindo para você, porque ninguém se santifica na morte. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. E essa história que outro homem, um grupo de homens especiais, um grupo de homens de uniformes bonitos, títulos de teologia, tem o poder de dizer fulano é santo, ciclano não é santo. Isso não passa de balela, isso não passa de mentira do diabo. Mais uma mentira, e assim vão indo, porque nenhum homem tem capacidade de santificar, de dizer que outro foi santo ou não. A santificação, ela é individual, ela é pessoal, é um processo em vida. É tanto que na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então observe que existe uma condição, existe uma transição, existe assim um compromisso, existe uma forma de interagir. Seguir a paz com todos, com todo mundo, está em paz. O mundo está brigando, mas eu estou em paz com o mundo. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, essa santificação, essa paz não é pós-vida, é durante a vida. Então, tenhamos cuidado, porque aonde a mentira impera, não há paz. Aonde a mentira impera, não há santificação. E, acima de tudo, o mais especial, o mais sublime, a salvação. Não adianta uma falsa santificação, não adianta uma falsa paz. Falsa paz não passa de um armistício, é um tratado de uma paz que não existe. O que importa é ter todas essas características peculiares e, acima de tudo, ter a salvação. Porque todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer pertencer a Deus, mas estão compartilhando com essas mentiras, que eu acabei de falar aqui muitas vezes. Uma tradição nos ensina, um costume que vem de antigo, de pai para filho, de irmão para irmão. Uma religião que muitas vezes vem das antiguidades. Se a gente for olhar as religiões antigas,
Tem muitas do espiritismo, tem muitas, como mesmo a maçonaria, é bem antiga, é mais antiga do que se imagina, desde antes, ou bem antes de Salomão, e outras religiões. E elas mesmas dizem, a santificação é em Deus. Elas mesmas dizem que a salvação é em Deus. Nenhuma dessas religiões antigas, não estou falando das modernas, as pós-modernistas, as antigas mesmo, nenhuma delas diz que salva o homem. E as que dizem que salva está mentindo. A verdade é que não existe salvação em uma outra criatura, salvação para a humanidade. Quem ensinar diferente vai lhe destruir, vai lhe enganar, vai lhe levar ao caos do sofrimento. E esse não é o desejo de Deus, esse não é o desejo do Senhor para conosco, que sim, que a gente chegue à plenitude da graça, à plenitude da glória de Deus. Vamos ver se isso tem fundamento bíblico. Vamos agora esquecer as religiões, vamos esquecer os conceitos humanos e vamos à Bíblia Sagrada. O que importa é se a Bíblia diz. No Evangelho de João, segundo João capítulo 8, 32, disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso nunca falou o nome de nada a não ser a verdade. E quem seria essa verdade? Vamos ver quem é essa verdade. No Evangelho de João, mais adiante, 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Chega 14:6, João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que existe uma harmonia, existe uma interação, um compromisso, uma ligação de todos os textos bíblicos. Se por acaso eu dissesse aqui que a salvação era em um santo, a salvação era em A e B, aonde você poderia ver esse versículo, essa partícula de realce, esse destaque? Não existe. Então quem ensinar você de outra maneira está mentindo. Quem ensinar que vai ser salvo por uma evolução, por uma reencarnação, está mentindo. É salvo em Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E novamente ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para não deixar solto, diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, meus amados, eu vou dizer um pensamento de Carlos Rodrigues. Vou ler. Simples, mas objetivo. Disse ele: pior que viver na mentira é nunca acreditar na verdade. Esse rapaz aqui nem evangélico era. Pior que viver na mentira é nunca acreditar na verdade. Então o que ele está falando, eu diria até que ele poderia se tornar um grande evangelista. Que as pessoas estão vivendo das mentiras ensinadas por homens, doutrinas ensinadas por homens, conceitos ensinados por homens, e não querem acreditar nessa verdade. Porque normalmente quando falamos em salvação, muitas pessoas dizem: eu tenho a salvação, vou voltar a bater na mesma tecla, vou sabatinar, vou repetir, vou ser interativo, vou ser contundente, vou ser repetitivo, vou ser odiado. Não tem problema. Dizem: sou salvo na minha religião. A minha religião é muito antiga. A minha religião é tradicional. Há poucos minutos falamos que a Bíblia mostrou de forma explícita que a salvação é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele diz: eu sou a verdade. Então não é por pertencer a uma igreja evangélica, não é por pertencer a um cristianismo secundário de forma alguma que vai levar ao céu, esse Jesus Cristo. Não é porque existe uma religião antiga, já falamos de religiões bem antigas aqui. Se fosse puxar um pouco na história, seria até
desnecessário falar sobre os celtas, os druitas, os beócios, as religiões do Egito. As pessoas não iriam entender. Não que sejam, não tenham cultura, mas porque são coisas que normalmente quem mexe são os teólogos. Começa a dizer nomes difíceis, vai perder um pouco o fio da pregação. Então vamos ser objetivos de Jesus Cristo, porque eu te digo, mais antigo do que a sua religião, bem mais antigo do que a sua religião, é Satanás com as suas mentiras. Antes de ter a sua religião, Satanás já tinha mentido, já tinha formado todo o seu palco e fundou as religiões pagãs. Mais antiga do que a sua religião eram esses políticos que estão aí mentindo, roubando e destruindo, políticos mesmos. Passa os reis, passa os grandes tribunos, passa os grandes representantes, é uma política da monarquia. Depois começa todo esse processo que temos hoje de democracia, essas mentiras que só servem para escravizar as pessoas. Então, são bem antigos. Mais antigo do que a tua religião, meu amado, é o pecado. Mais antigo do que a tua religião é o pecado. Então nem o diabo, nem a religião, nem o pecado, nem os políticos prestam. Não tem a menor espiritualidade, não tem o menor compromisso com a tua salvação, não tem a menor preocupação em si com a tua destruição, porque todo esse quarteto aqui fantástico que eu citei, o quê? Religião, Satanás, pecado, político, um quarteto fantástico, um quarteto maravilhoso. São espirituais, são carnais, são possessivos, são demoníacos. No entanto, no final dessa pregação pequena, mas objetiva, eu quero apresentar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, coisas que você não vai ver por aí. Vou repetir um versículo muito usado nas minhas pregações sobre as mentiras, sobre as farsas de Satanás. A gente fechar com chave de ouro, fechar essa palavra com chave de ouro. No Evangelho de João 8,44 diz o seguinte, João 8,44: disse Jesus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o começo, não se apegou à verdade, pois dele não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então observe, a Bíblia é bem clara, não há nada a se enrolar, não há nada de incógnitas, de difícil compreensão, de segredo. Diabo pai da mentira, diabo mentiroso, e tem usado essa ferramenta para destruir as nossas vidas. Então vamos ter cuidado para não cair nesses engoldos, nessas farsas de Satanás. E quando fala que o diabo é o pai da mentira, eu fico pensando, eu fico matutando que o diabo é sogro de muitas pessoas. Como assim, Robson? Porque tem muitas pessoas casadas com a mentira, dizendo que no céu tem um intercessor, dizendo que no céu tem uma intercessora, quando a Bíblia é clara: Jesus Cristo, eu sou o caminho. Então tem muita gente casada e tem muita gente querendo ainda que o diabo seja o seu sogro. Então vamos ter cuidado para não cair, para não entrar nessas façanhas do Satanás. E sabe por quê? Me vê esse pensamento agora. Sabe por quê? Muitas pessoas saem das igrejas evangélicas e outras nunca entraram nelas, porque vão embora para viver a sua mentira em paz, ou não entram na igreja evangélica para viver a sua mentira em paz. As pessoas gostam disso, gostam de mentira.
Se eu chegasse hoje aqui na Rádio Pirauá e dissesse: olha, eu estou curando, venham fazer prova de mim. É só um exemplo, não curo nem a minha pessoa. Eu estou aqui com óleo santo, eu estou aqui com sal santo, eu estou aqui com água santa. E quem vier aqui essa tarde eu vou curar. Com certeza, não caberia de pessoas na frente dessa emissora. Se não acontecesse hoje, aconteceria no próximo programa. As pessoas viriam para cá atrás de uma mentira. Mas hoje, se eu abrir a porta, com certeza vou ver só as pessoas que estão se deslocando de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de Cristo. As pessoas não gostam do Evangelho. E mente dizendo: ah, eu gosto de Deus. Ah, eu adoro Deus. Ah, tudo que fala de Deus é bom. Mas como é que você gosta de alguém? Como é que você diz que ama alguém e não quer viver uma vida pessoal com essa pessoa? Porque quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente quer estar ao lado daquela pessoa, que seja um amigo, que seja o nosso cônjuge, que seja o namorado, que seja qualquer pessoa. Quando fala de amor, não é somente esse amor de casal, não, esse amor erótico, elos, não. É o amor filho, o amor fraterno, amigo, irmão, familiar. É o amor ágape, esse amor de Deus, homem com Deus. Não vamos confundir, vamos saber separar as coisas. Então, quem ama, gosta de estar ao lado. Tem pessoa que nós amamos, não tem nada a ver com sexualidade, é porque a gente quer muito bem, se sente bem ao lado daquela pessoa. E se você se sentisse bem ao lado de Deus, se Jesus Cristo realmente gerasse alegria, gerasse valores da sua vida, você estaria na presença dele. Aí fica mentindo, é o prêmio de consolação. Vive fazendo o que não presta, vive dentro da falsa religião, dentro do espiritismo, dentro da cachaça, dentro da politicagem, da política, não é moderna, dentro da umbanda, tudo a mesma coisa, da quibanda, da roubalheira, do crime, e diz que ama a Deus. Você é um mentiroso, você não pertence a Deus, porque se realmente você amasse a Deus, estaria ao lado dele. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, que possa moldar a sua vida, possa fazer algo sobrenatural através do Espírito Santo de Deus. Amém.